Boker Tov, Shalom. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje eu quero trazer para vocês, iniciar vídeos curtos onde vamos estudar um pouquinho, né? Fazer um breve estudo sobre as diferenças, né, da Peshita. O que é a Peshita? A Peshita é o Evangelho, o Novo Testamento, escrito em aramaico. A língua, muito provável, né? A língua que Yeshua falou bastante. Yeshua falava hebraico, sim, mas Yeshua também deveria falar o aramaico. Em muitas palavras ele falou Talita Cumi, aramaico. Tá? Então tem várias situações em que Yeshua fala em aramaico, tem na própria Bíblia, nos textos, é, 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 mesmo nos textos hebraicos, é possível encontrar palavras aramaicas. E essa a Peshita, então, ela é o evangelho siríaco. Ele foi escrita na língua aramaica e ela não passou, ela não sofreu a tradução para o grego. Então, os seus originais foram preservados e foi feita então uma tradução sem a influência de Roma, sem os óculos romanos. E tem algumas coisas que se a Roma não tivesse escondido, eu creio que nós teríamos uma outra igreja, nós teríamos uma outra visão de igreja. Talvez não tivesse tantas igrejas também, porque quando você pega a palavra de Deus, há uma responsabilidade muito grande, principalmente no que diz respeito, né, à divulgação da palavra de Deus. A palavra de Deus não deve ser divulgada para riqueza, para construções, para construções de grandes templos. Nada contra ter uma grande igreja, mas a questão é, constrói-se um grande templo com o dinheiro que era para ser usado para os pobres necessitados. Não haveria tanta miséria no mundo se as pessoas observassem a Torá. Mas eles dizem que a Torá foi abolida. Não foi. E na Peshita nós vamos encontrar esta situação. Perdão, esta revelação, né? Uma revelação sobre isso, de forma indireta. E qual que é essa revelação de forma indireta? É que muitas das vezes a Bíblia que você tem na sua casa esconde a lei de Deus. Se você lembrar da lei de Deus, você vai amar o seu próximo. Se você anular a lei de Deus, você acaba amando a si próprio, ao seu ministério, e você começa, ao invés de querer matar a fome das pessoas, começa a querer construir templos, rádios, TV, jornais, revista, em nome da fé, ok? É isso que não pode. E as pessoas ficariam mais atentas também. Mas Roma nunca se preocupou com a alma das pessoas. Roma sempre se preocupou com o império. Construção, exatamente disso que estamos falando. Construir impérios, né? Então, Apocalipse até fala sobre a besta, né? Perdão, sobre a prostituta do Apocalipse, a grande meretriz. O que ela é? Ela é uma grande meretriz, ela é uma grande religião, o que ostenta, ela bebe o sangue dos santos, ela vive da morte dos justos, e ela é mãe de muitas outras meretrizes, que seriam mulheres na figura de um conjunto de pessoas que consiste em uma determinada religião, e cada um dá o nome que quiser, que também segue os conceitos da mãe. Ela aprendeu com a mãe, ela segue os conceitos da mãe. Então, houve esse rompimento. Eu não quero falar muito, porque eu quero fazer vídeo curto, tá? Então, nós vamos tratar hoje de só esse versículo. Se estivesse na Bíblia de muita gente, talvez mudasse muita coisa. Então, primeiro eu vou ler a versão cristã, depois eu vou ler a versão peshita, ok? Então, nós vamos começar então pela passagem de Mateus, tá? A Peshita não tem Antigo Testamento, somente o Novo Testamento.
Então, é o primeiro livro. E no capítulo 7, a partir do versículo 15, do 15 ao 23. Olha que interessante. Isso aqui tem algo muito importante. Diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas. Toma cuidado com os falsos profetas, que parecem ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Por que lobos roubadores? Ora, parecem profetas, parecem ovelhas, né? Falsos profetas que parecem ovelhas, mas por dentro são lobos. Olha, um profeta verdadeiro, como vamos pegar o exemplo do dízimo, tem muitas outras coisas, mas vamos falar do dízimo. Eu não sou contra o dízimo, eu sou dizimista, só que eu sei que eu pratico o princípio do dízimo. O dízimo seria no templo, assim como a oferta de animal sacrificado também seria no templo, não é possível fazer mais. O princípio, sim, o princípio você deve aplicar e é abençoado por isso, se você aplicar na obra de Deus que vai cuidar dos necessitados. Se o seu dízimo vai lá para pro profeta, falso profeta, comprar helicóptero, criar grandes templos e viver como rei, eu já não sei se você vai receber a bênção. Não sou eu que vou dizer. Ele vai dizer que sim. Mas aqui tá falando por dentro são loucos. Porque por que as igrejas não pagam impostos? Porque teoricamente ela vai cuidar do necessitado. E isso não acontece. Não acontece. Tudo bem, vamos lá para a gente não ficar se prolongando. E aí ele fala: olha, pelos seus frutos os conhecereis. A igreja que você conhece cuida de muitos necessitados, tem um albergue ali para as pessoas não morrerem de frio na rua, serve um café da manhã ou uma sopa à noite para os necessitados, com os recursos do dízimo, não tirando dos membros, que tem gente que quer fazer com o dinheiro dos membros, com o dinheiro que é do dízimo, ok? Então, pelos frutos você vai conhecer. Se ama a Deus, vai amar as pessoas que estão em necessidade. Agora, amar o membro que está dando dinheiro para eles é muito fácil. Aí diz, olha, colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Não, né? Também não vai colher benfeitoria ao necessitado de falso profeta. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Quem não produz fruto para o reino, quem não produz os mandamentos de Deus, e eu vou provar para vocês que é o mandamento de Deus daqui a pouco, não tem fruto. Vai produzir muito lá para o pastor, para o bispo, para o reino de Deus, não. Então o vínculo é com o homem, não com Deus. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo, olha só, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é a vontade do pastor, é a vontade do Pai. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui eu termino e agora, a partir de agora, a gente vai trabalhar nessa última palavra, que é aqui que nós vamos ver a Peshita revelando o que Roma escondeu na tradução, ok? Olha só para concluir o raciocínio, veja que essas pessoas que olha o que essas pessoas dizem. Elas dizem: nós fizemos muitos milagres no teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, pregamos em teu nome, revelamos em teu nome. Quem faz isso não é o Zezinho da esquina. Quem faz isso são pessoas, são obreiros, ou pastores, obreiros, pessoas que têm comunhão com Deus. Que não é que tem comunhão com Deus, ela tem uma vida espiritual, porque aqui não tinha comunhão com Deus, pensava que tinha. Ficaram perplexos: Senhor, como o Senhor não nos conhece? Eu expulsei demônios no teu nome, eu curei enfermos no teu nome. Como que o Senhor não conhece? Então, eles pensavam que conheciam a Deus, mas não conheciam. E aí, olha a resposta que o Senhor Jesus, o Yeshua, dá para eles. Então lhes direi explicitamente:
nunca vos conheci. Pensou uma pessoa a vida inteira na igreja e ouvir de Yeshua naquele grande dia? Não, nunca, não te conheço. Mas como que não conhece? Quantas pessoas deram glória porque eu orei no teu nome? Quem faz milagre é Yeshua, direto com a pessoa, o coração da pessoa que necessita. Se você pegar o metrô e o maquinista do metrô for um corrupto, for um mau caráter, for uma pessoa terrível, você vai entrar no metrô, você vai entrar no trem, você vai desembarcar na estação e vai embora. Mas aquele cara é tão ruim, como que ele te levou de uma estação que você estava para outra que você precisava? E você nem viu a cara dele. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O trabalho dele é uma coisa, o caráter dele é outra. Agora você ter uma relação com essa pessoa, aí é outra história, tá bom? Mas vamos lá. Aí quero trazer a pestita para vocês para revelar o que esses obreiros fizeram, qual foi o pecado desses obreiros. Porque tem gente, eu falei com um amigo uma vez, ele falou: ah, não, isso aí é pessoas que roubam, pessoas que faz, que tá na igreja, mas roubam. Não é isso. Eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Agora, eu quero mostrar para você, tem várias, né? Essa aqui é uma delas, tá? Essa aqui é a peshita do Tzadok Ben Deder. Ele só, na verdade, não tem, só, olha só o tamanho, a grossura, mas só tem os 4 evangelhos aqui, ok? Aqui só tem os 4 evangelhos. Me parece que ele vai lançar os outros livros posteriormente, tá? Então essa aqui é a peshita. Essa é uma delas. Esse é um livro e ele traz a peshita nele. Eu vou ler o texto aqui, não vou ler o texto todo por causa do tempo, mas vou ler essa iniquidade. O que aconteceu aqui? E vou ler para você em mais 2 versões, tá ok? Vamos lá. Olha só a primeira. A primeira versão aqui da Peshita é traduzida por Tzadok Ben Deder. Ela diz o seguinte, versículo só o 23, tá? Então lhes confessarei, desde sempre não os conheci. Apartem-se de mim, servos da injustiça. Ok? Já mudou um pouquinho, servos da injustiça, mas não está tão diferente. Mas vamos ver o comentário que ele fez pela tradução. Tá? Ele mesmo traduziu do aramaico para o português. Olha o comentário que ele faz aqui para a palavra iniquidade. Ou, né, iniquidade ou impiedade. Aí ele faz o seguinte: ó, o texto aramaico traz a palavra aula, que transmite a ideia de transgressão à Torá. Então essa é a primeira, que esse aqui é um livro explicativo. Então ele está explicando aqui que a palavra que está lá, ela no aramaico, essa iniquidade é aula, aula. E essa palavra, ela se projeta sobre a transgressão da Torá. É como se Yeshua tivesse dito: apartai-vos de mim, vocês que transgridem a Torá. Mas eu tenho uma outra versão também que eu quero te mostrar, e eu vou te mostrar uma também que você pode baixar e ter essa Bíblia aí, ok? Eu vou te mostrar, você pode ter gratuitamente essa Bíblia no seu celular. Daqui a pouquinho, fica aí até o final. Vamos ver agora essa Bíblia aqui. É a Bíblia Israelita com escritos judaicos. É um projeto meio que novo. Essa é acho que é a 4ª versão, tá? Eu vou ser bem sincero. Algumas coisas dela eu gostei. Eu não gostei da diagramação, na minha opinião. É uma crítica aí construtiva. Não gostei da diagramação. Eu acho ela muito mal diagramada. Dá para a gente ler. É difícil de encontrar os versículos, a distribuição não tá legal. Estou dando a minha opinião. Vale a pena comprar? Depende da Bíblia que você tem aí, eu acredito que vale, ok? Mas ela é meio ruimzinha de achar, mas nada impossível, ok? Então vamos lá. Mateus capítulo 7, versículos 15.
Eu vou pular aqui, eu vou ler rapidinho, vamos lá. Guardai-vos dos falsos navim, né, dos falsos profetas, que se achegam a vocês disfarçados como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vou lá para o versículo 23 por causa do tempo. Então lhes direi, obviamente, ó, Yeshua falando, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que vivem sem Torá, sem a lei de Deus. Ok? Então, a iniquidade é viver sem Torá. Agora, eu tenho uma outra que eu quero te mostrar no celular. Antes, porém, quando Yeshua está falando isso aqui, é muito importante a gente entender que ele está falando, ele está citando a Bíblia. Ele está citando a Bíblia. Yeshua cita a Torá o tempo todo, a Torá, os profetas. Aqui ele está citando os Salmos. Deixa eu compartilhar com você aqui, olha só. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Veja aqui no Salmo 6, versículo 8. Olha aqui. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Então, Yeshua está citando a Torá, ok? Agora, eu quero te mostrar um texto que eu separei aqui, que é também da Peshitta, mas de uma tradução da Bíblia. Olha só, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com você. Veja só como diz aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não comemos e bebemos em teu nome, e não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão da Torá. Então veja que a transgressão da Torá é o que afasta as pessoas do reino de Deus. Agora, como você vai se portar diante da situação quando o seu pastor, ou quem tem um pastor, né, de ter um bispo, de ter uma pessoa que diz que é o pregador da palavra, mas ele diz para você, olha, a lei foi abolida, o sábado foi abolido, a Torá foi abolida. Este é o problema. Este é o problema, ok? Então, hoje eu vou ficando por aqui nessa palavra. Deus permitindo, a gente fará um outro vídeo de outras citações semelhantes a esta, mas fique muito atento, tá? Eu disse que ia falar para você sobre o aplicativo, né? O aplicativo eu vou colocar na descrição do vídeo, não na descrição, eu vou colocar na tela, tá? Vai estar aqui, ok? Aqui eu vou colocar o logo dele e na descrição do vídeo eu vou colocar o link para o Android, lá para o Google Play do aplicativo. Esse aplicativo eu vou fazer também um vídeo, se Deus permitir, explicando como baixar o aplicativo, isso é fácil, né? E como você instalar esta Bíblia. Esse aplicativo que eu vou indicar para vocês, ele tem você vai ter várias traduções da Bíblia. Você pode baixar quantas você quiser. E ele tem também, no caso, essa Bíblia Peshitta, ok? Então, eu vou fazer um vídeo, se Deus permitir, vou fazer um vídeo ensinando a baixar a Bíblia para as pessoas mais leigas, né? Como baixar no Android e também como baixar este módulo. E você aprendendo a baixar este módulo, você vai poder escolher qualquer outro módulo que tenha lá para você acompanhar. Tá bom? Assim, quando você ler a sua Bíblia, tá com dúvida, vai lá para a Peshitta, né? No que for da Nova Aliança, que você vai encontrar. Tá bom? Eu agradeço aí a sua participação e até a próxima, se o Senhor nos permitir.